Talk. Eu sou o André Castilho aqui no Pop Talk para fazer a ponte entre a cultura pop, a cultura nerd, a cultura geek e aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós cremos, aquilo que está vivo no nosso coração e que nos foi revelado através das escrituras antigas, mas das escrituras maravilhosas que são a Bíblia. E nós estamos aqui com o Simval Filho da Lion Editora. É isso mesmo, você que é Pop Talker e vocês que nos assistem, nossos amigos André, Carlos Pelerran, direto da Bolívia. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Vocês já têm acompanhado esse especial, esse mês tão festivo, tão glorioso, da gente trazer tudo aquilo que a gente viu, experimentou, ouviu e também que não viu, sei lá o quê, aqui nessa FEFIC. Gente, muita coisa boa, né? Muitos autores independentes bons. Não, legal. Muitos lançamentos, muitos autores independentes legais e tal. Ainda não vi nenhum, porque a gente tá gravando no começo da feira. Eu vou conhecer mais e você vai conhecer Papo junto com a gente maluco também. Da bexiga. Né, Carlos Pelerran? Isso aí, mais um dia. Só tem doido aqui, velho. O cameraman tá morrendo ali, só tem maluco aqui. Agradecer você, meus pêsames, que a senhora do programa passado já deve ter falecido esse tempo. Porque tinha 105 anos, uma semana é uma década, né? Que Deus a tenha. Mas você que ainda está aí, tem muita coisa boa vindo, viu? Desculpa, a idosa já é idosa, né? Tipo, 99 anos. Cada Pop Talk ele vai acrescentando mais 6 anos. Vai longe, vai longe. É igual cachorro, né? Cada dia é 7 já, nessa idade aí, irmão. Cada dia vai mais. É o seguinte, a gente tá aqui diretamente do Memorial da América Latina na Feira de Ficção Cristã e Cultura. Isso. Então, esse mês de agosto a gente tá fazendo um programa especial, com entrevistas, com reportagens, com muita coisa legal, até o prêmio FEFIC. Então tem muita coisa boa aí. Acompanha junto com a gente durante esse tempo e a gente vai conversando. Eu tô com essa camiseta, você vai me ver com outras camisetas. O Simval, ele tá bonito aqui, mas você vai ver ele de outro jeito. O Carlos tá de pantufa, mas você também vai ver ele Crocs, né? Que é pior. o senhor de idade. Você vai ver ele de outras pantufas. O senhor de idade não sabe diferenciar, né? O cara tá de Olímpicos, né? Tá me zoando. Olímpicos. É bom esse tênis, cara. Você é tiozão mesmo. Que mané tiozão. Você vai correr aonde? É bom? Você vai correr pra onde? Mas eu tô precisando me exercitar aqui, vou caminhar bastante, vou andar bastante. Bom. Precisa estar confortável, né? Se você mais confortável que o Crocs. É verdade, eu não, concordo. confortável, te garanto que não. Agora, que você usa o Crocker, você usa o genérico, né? Aquele do açougueiro lá, deve ser ruim mesmo, mas o Crocs é bom. Felipe, grande abraço pra você. Giro Pop. Fala, comunidade FEFIC, tudo bem com vocês? Eu sou Isaac Guzella, estou aqui no FEFIC Cast em mais um episódio com a parceria com a rádio RTM. E hoje não temos ninguém menos que o nosso convidado especial, um grandíssimo escritor, Felipe William. Eu estou aqui com o André da rádio RTM para dar esse suporte. André, se apresente um pouquinho pra gente. Eu sou o André Castilho, da RTM Brasil, estou muito feliz de poder estar aqui, porque assim, eu vim meio de bicão. Eles iam fazer entrevista, tal, tinha umas questões pra gente discutir, eles começaram a conversar. Aí o Felipe começou a contar quem ele é, o que ele já fez e o que ele tá fazendo. Aí o Isaac falou, mano... Ele ficou tão surpreso, ficou tão emocionado, fiquei, cara, tu quer fazer com a gente? Ele Claro. falou, claro, Lógico. com certeza. Vamos aí. Então tamo aí. Felipe, por favor, se apresente um pouco pro pessoal, seu trabalho, suas HQs. Bom, eu sou o Felipe William, sou escritor, roteirista, né? Trabalho com quadrinhos e livros infantis há pelo menos 14 anos, desde 2012. Eu ainda era muito jovenzinho quando a gente começou a produzir, eu e a minha esposa. Minha esposa é ilustradora, Melissa Garabelli, o nome dela. E a gente começou a fazer uns experimentos, ainda na faculdade. Ela fazia artes visuais e eu fazia letras. E aí a gente começou a fazer uns experimentos de quadrinho, a gente colocava na internet, começou a fazer um certo sucesso, assim, as pessoas começaram a compartilhar. Inclusive gente fora do país, assim, a gente falou, cara, acho que a gente tem um potencial aí, né? E aí a gente começou a participar muito de eventos de quadrinho e foi crescendo nisso, enquanto eu estava seguindo minha carreira acadêmica, fazendo graduação, mestrado, doutorado, a gente continuou produzindo e foi crescendo. Então fez um quadrinho menor, de 6 páginas, daí de 20, daí de 40, daí de 50, que é uma dica que eu sempre dou para todo mundo, né? Comece pequeno. Até que a gente fez o Saudade, que foi o nosso quadrinho mais famoso, assim, mais importante. A gente fez uma campanha no Catarse naquele ano, que o Catarse é um site de financiamento coletivo, né? E foi a 5ª maior campanha do site naquele ano. Muito legal. E a gente precisava de um valor, conseguiu mais que o dobro, assim. Daí a gente caprichou na edição, fez uma edição capa dura, tudo independente, assim.
E aí a gente foi indicado ao Jabuti por esse quadrinho, né? Muito Então, bom. por conta disso, começou a ter uma projeção. A gente ganhou o HQ Mix, que é o maior prêmio de quadrinhos ali do Brasil. Ganhou o Ângelo Agostini, que é um outro prêmio de quadrinhos Sim. do Brasil. Daí, por conta dessa premiação, esse desempenho, a gente publicou na França, na Espanha, nos Estados Unidos. Tem distribuição na América Latina também, o livro. E lá nos Estados Unidos ele foi indicado ao Eisner Awards, que é talvez aí um dos maiores prêmios de quadrinhos, né, que a gente conhece. E aí, em 2020, eu escrevi uma história para ministrar os jovens da minha igreja, assim. E aí, quando eu contei essa história, eles começaram a se emocionar, a chorar, e eu falei, pra minha esposa, né? A gente podia fazer um livro infantil dessa história, assim. E aí, como ele tinha um teor já mais cristão, e não é muito... A gente não costumava trabalhar com material muito confessional, a gente falou, pô, vamos criar um ministério? E aí eu fui atrás do Matt e da HB, que são dois amigos nossos que fazem quadrinhos. O Matt publica JBC, já fez quadrinho com o Rashid e tal. E aí pô, vocês não querem fazer uma parceria? Eles são excelentes designers, a HB é um excelente designer, ele é um excelente ilustrador e designer, um lettering perfeito, ele fez o lettering do nosso quadrinho mais recente, da Turma da Mônica agora. E aí eles falaram, pô, vamos e tal, a gente tem o contato da Thomas Nelson. Eles não vão dar moral pra nós, né? Mas foi o contrário, a gente chegou lá, eles se empolgaram muito e pediram pra gente criar um selo, né? Que a gente criou a pequenininho, então a gente lançou 10 livros, né? Inclusive a gente fez a adaptação do Bibo, dos livros do Bibo, que eu escrevi, né? Junto com o Bibo, né? Com a orientação dele, adaptando o texto de adultos dele. Daí a gente começou a publicar outros autores agora, então a gente está começando a ampliar. Antigamente era só nós 4 produzindo, agora a gente está começando a ir atrás de outros autores, outros ilustradores, né? Porque a gente percebeu que o nosso olhar técnico, o nosso olhar de experiência também contribuiria com outros artistas que poderiam produzir, né? E tem muita gente produzindo material muito bom, assim, só que às vezes não passa muito no radar porque a gente está acostumado com o formato, né? Então as pessoas que publicam livros infantis, às vezes, pensam em adaptação bíblica ou coisas bem diretas, né? E a nossa abordagem é um pouquinho diferente, assim, a nossa filosofia nós criamos parábolas contemporâneas, né? Boa. Então são histórias que, de alguma maneira, trazem um princípio ali, mas sem ser muito óbvio, e demanda um pouquinho do leitor para ele interpretar, e chegar, né? E sentir a história, e aí chegar às suas próprias conclusões ali. Existem diferentes materiais, videogame, livros, quadrinhos. Como que funciona esse estudo pra você? Tipo, qual que é a preocupação, quais são as medidas que você tem que tomar pra você não fugir daquilo, pra galera não se desconectar da sua história? É consciente tudo isso que você falou, esse tipo de trabalho? Poxa, Exato. nessa mídia, é essa técnica, é esse tipo de linguagem, esse tipo de abordagem? Com certeza. Não existe como... Uma boa obra de arte, né? Independente da mídia, ela precisa ser pensada antes, né? Você vê, eu lembro que eu assisti uma entrevista com o diretor de um filme chamado A História de um Casamento, acho que com a Scarlett Johansson. Sim, a história de um casamento. Esse daí, muito bom. E aí tem o Adam Driver. Adam Driver, isso. Tem uns vídeos que mostram o roteiro passando enquanto eles estão falando, e aí ipsis literis, assim. E aí ele falou, não, eu gosto de ter o controle do que está sendo dito, assim, né? Eu não deixo o autor improvisar muito, porque eu pensei muito antes disso. O Robert Eggers, né, que é o... que agora tá fazendo Lobisomem, Nosferatu e tal, ele fala, eu faço uma pesquisa tão intensa de linguagem, de cultura, que se eu deixar na mão do ator, o ator não tava pesquisando o que eu tava pesquisando. Então eu não posso deixar ele criar o diálogo, porque o meu diálogo tá baseado na minha pesquisa, né? Então eu acho que todo mundo que produz, assim, deveria se concentrar na sua mídia, né? E é a mesma coisa com a prosa, né? Que é uma coisa... Isso me incomoda um pouco, assim, né? As pessoas às vezes querem escrever, mas elas não estudam a materialidade da linguagem. Então, assim, como que uma frase é construída? Às vezes eu faço assim, eu dou dica para mentorias, essas coisas assim. Eu quero escrever um romance, beleza. Faça um exercício, escreva um parágrafo demonstrando uma criança muito alegre. Teu parágrafo transmite alegria, sabe? Deixa lá, depois volta e vê se esse parágrafo funciona. A frase tá legal, ela tá trazendo uma novidade estética, porque senão é uma linguagem do dia a dia. Nós estamos aqui conversando e tem um objetivo informativo, descritivo, né? Agora, a tipologia narrativa de um texto, ela é estética. A frase tem que ser interessante, tem que sair do dia a dia, do comum, e ser algo inovador, né? Esse é o princípio da arte, assim, tirar do uso comum e transformar em algo, né? O que Jesus faz na ceia é arte. Ele tira do uso comum e dá um novo significado para aquilo, né? Então, assim, a gente também
trabalha com princípios assim, sabe? No sentido de eu tiro a palavra casa dentro do meu livro pode significar muitas coisas, né? O lugar que eu me sinto acolhido, ou o lugar de fato a construção. Então a gente começa a ir para caminhos que eu acho que esteticamente são mais inovadores, né? Viajando por terras distantes. Seguimos aqui na FEFIC, mais um dia e mais um Viajando por Terras Distantes especial, né? Especiais é difícil, né? O plural tá em falta já é sábado à noite. Mas estou aqui com a Vitória Gabriele e com o Renan Maia. Isso. Ó, acertei o nome dos convidados, graças a Deus. Se apresentem também para o nosso público, por favor. Olá, gente. Eu sou a Vitória Gabriele, sou autora independente aqui na FEFIC 2026. Estou lançando meu primeiro livro de fantasia sombria. E este aqui é o meu esposo, Renan Maia, e também o meu leitor crítico. Acho que não sobrou nada pra mim falar, a não ser que minha esposa, tô aqui ajudando ela. A história sobre eu ser um leitor crítico é engraçada também, né? A gente tem muitas histórias engraçadas ao longo desse livro. E aí a gente vai discorrer aí. Isso aí, a gente vai chegar lá, já estou muito feliz que vocês estão aqui, estão a caráter, né? Estão bem trajados aqui, meio Prince of Persia, né? Um pouco do Duna, né? Sabe? tá meio Duna, o Prince of aquela Persia. música lá de fundo. Você com sangue, intimidando algumas pessoas. Eu tava brincando com o Simval, né? Que também faz parte do programa, que ganhou seu press kit. Ele falou que tava muito bonito, com um pouco de sangue também para intimidar. Então, vocês já estão trabalhando muito bem o marketing. Mas antes da gente entrar na história do livro e como chegou até ele, onde isso começou? Por que você decidiu ir para fantasia? No meio cristão isso ainda é um pouco de tabu. O que deu na sua cabeça que você acordou? Vou escrever fantasia. Na realidade, eu sempre gostei muito de reinos fantásticos, de fantasia, de histórias assim que se passam em outras realidades. Mas a questão que me incomodava muito é que existiam muitas histórias fantásticas, muitas histórias em reinos incríveis, porém eram muitas histórias que não carregavam os meus valores. E era uma coisa que me chateava muito, porque poxa, eu queria ler uma história que se passasse em um mundo fantástico, mas que carregasse valores cristãos, que ensinasse coisas cristãs, coisas que eu acreditava também. E era muito difícil achar uma história assim. Eu sempre gostei de ler muito e acho que eu acabei escrevendo o livro que eu gostaria de ter lido. Muito bom. Geralmente a gente fica preso, né, quando vai no mainstream, a pessoa fala de Nárnia, talvez Senhor dos Anéis, mas dificilmente a gente fala de outras coisas, né? Aí a gente já pula muito para vai pro esmilinguido, né? O cara já vai totalmente pro outro lado. Mas antes de você ser um marido troféu, Renan, como que foi que você chegou até aí, esse encontro de você virar o revisor crítico? É perigoso. Essa é uma história interessante. A chance de dormir no sofá é grande durante a semana. A Vitória sempre me suportou, né? Eu sempre fui uma pessoa, eu falo sempre que eu sou uma pessoa muito crítica, muito observador. E eu sou músico, né, de formação, trabalho com isso há 14 anos. Então, uma coisa que eu sempre aprendi é ouvir bem e observar muito bem. E acho que isso, e com as minhas leituras que eu tive, sempre foram leituras um pouco clássicas, que ela me deu hábito de leitura, e eu acabei pegando gosto demais, e isso se tornou uma coisa que eu fui levando para a vida, e aí quando a história que aconteceu, fatídica história que a gente chamou uma revisora crítica, e por conta dos conteúdos do livro, por conta principalmente do terceiro capítulo, ela olhou e falou assim, eu não consigo revisar porque é um tema sensível para mim. E aí a gente se viu meio que assim, o que a gente faz agora? Aí eu falei, não, deixa que eu sou seu revisor crítico. Aí ela falou, mas você já leu Fantasia Cristã? Aí eu falei, não, mas eu posso começar agora. Mas as minhas leituras são clássicas o bastante para poder saber o que é ruim e o que é bom. E aí nesse período, foi um período que eu fiquei muito crítico, né? Teve um momento que ela teve que refazer 2 capítulos, assim, porque tinha um erro lá que eu falei, não, isso daqui. Aí ela falou, ai, você acaba comigo. Só que deu tudo certo, assim, ela me aguentou, a gente não se separou, né? Eu não dormi no sofá nenhuma vez, pelo Amém. menos. Então, acho que o livro lançou, as pessoas estão gostando, então eu acredito que isso foi uma coisa muito boa que aconteceu. A fantasia sombria, ela é um gênero que mistura o reino fantástico, então o mundo desse livro ele é inteiramente criado por mim, ele é um mundo feito do zero, tem certas coisinhas sobrenaturais, coisas que aparecem no livro que não existem no nosso mundo, que estão aqui como metáforas, como representações.
mas mistura a fantasia, esses reinos fantásticos, com o terror. Então tem coisas um pouquinho mais gore, tem bastante violência descrita, tem um pouquinho de suspense ali. Quase um Demon Slayer gospel ali. Vai sair sangue aí. Isso. Eu decidi ir para esse gênero porque, bom, eu sempre falo que o maior terror de um cristão não deve ser monstros, nem espíritos, nem seres malignos. O maior terror de um cristão deve ser nós mesmos. Eu acredito que nós, como humanidade caída, que nós demos essa abertura, né? Adão, no Jardim do Éden, deu essa abertura para que o pecado entrasse no mundo. Para mim, essa é a maior cena de terror da Bíblia, entendeu? Para mim, a maior cena de terror é Adão comer aquele fruto e o pecado entrando na terra. Então, nós, como humanos caídos, eu acredito que a gente, sem Deus, nós somos esse filme de terror. Nós somos pessoas horríveis, nós somos pessoas difíceis de lidar, nós somos pessoas que tomamos decisões ruins, machucamos outras pessoas. Então, é esse terror que eu quero trazer aqui. Esse terror de, será que eu estou sendo um bom cristão? Será que eu estou sendo uma boa pessoa? Será que talvez eu não esteja sendo o terror da vida de alguém? Sabe, é para trazer essa reflexão. Muito bom. Tem uma frase do pastor Tiago Cavaco, ele é português, e eu gosto muito que ele fala que pior do que a gente pecar e fazer Jesus descer até a cruz é a gente não reconhecer o que ele fez na cruz. Então eu acho que é muito importante a gente atingir todos os públicos, porque talvez a gente seja muito preocupado que não é da forma que eu costumo, talvez eu não compreenda, talvez seu livro não seja para mim ou para uma outra pessoa. Mas tem gente que vai ler e vai conseguir chegar até Jesus, entender o caminho, apontar para a Bíblia e realmente ter uma experiência com Deus. A trama que acontece no livro Aline, a Filha da Infâmia, vai trazer a história de dois reinos que eles estão em guerra há muito tempo. E após muitos anos dessa guerra acontecendo, eles finalmente chegam a um tratado de paz. Para você que vai abrir no prólogo do livro, você vai ver que esse tratado de paz está no prólogo. Não pule o prólogo, porque não tem pule gente que prólogo, pula, entendeu? Achando que é dedicatória de outra pessoa. Não é, o prólogo tem o tratado de paz dos dois reinos. E basicamente é uma paz, mas é aquela paz velada, é aquela paz que não... Guerra fria ali. Não tá bem em paz. A Aline, que é a nossa protagonista, ela é do reino de Ros. Ros é um reino extremamente militar. E Ros realiza missões secretas para exterminar o reino inimigo de maneira sigilosa, porque teoricamente é para eles estarem em paz. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Qualquer semelhança aí, ó. Aqui são todos personagens inventados, entendeu? Se parece com alguém, eu não tenho nada a ver com isso. E a Aline, ela faz parte dessas missões secretas, então a Aline é uma assassina. Ela faz parte dessas missões. Ela foi criada no exército, está no exército desde a sua infância. Só que em uma das missões ela comete um deslize, um pequeno erro ali. A Aline acaba deixando uma criança escapar de suas mãos. Nunca ninguém tinha escapado. E agora tem uma criança que viu mais do que poderia ver. E ela precisa achar essa criança antes que as missões secretas sejam reveladas. E ela acabe lascando ela e o reino dela inteiro. Pop Talk Review. Eu sou André Castilho e aqui na Feira de Ficção Cristã e Cultura, uma das coisas que eu acho mais legal são os autores independentes. É lógico que a gente prestigia, e tem a parceira nossa lá, é uma editora, que é um player importante, inclusive, nesse universo pop cristão. Mas, e aí você tem outros grandes players, a Thomas Nelson, a Mundo Cristão, agora a Claritas, que é um selo da Pedra Azul, e outras editoras, a Vida, a Agnus. O pessoal tem investido em ficção cristã, porque, como o Simval já falou, é um dos segmentos que mais cresce. Mas o que eu acho mais bonito são os autores independentes. E aqui, pelo menos cadastrados ali, o pessoal vai contando as mesas, deve ter tem mais umas 70, cerca de 70 mesas, né? E aí você vê cada um fazendo assim uma coisa. Tem gente fazendo drama, tem gente fazendo romance, tem gente fazendo ficção fantástica, fantasia sombria, ficção científica, como é o caso do Kevin, que está aqui com a gente com O Alvorecer de Eares, só o livro bonito que ele trouxe aqui. O Carlos foi lá, pescou ele, falou, tem que fazer com esse cara aqui.
Então a gente viu aqui, muito legal, muito bom te receber aqui. Kevin, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Agradeço, pessoal, por terem me recebido. Meu nome é Kevin, eu tenho 30 anos, sou aqui de São Paulo, sou esposo da Grazi, casei recentemente, inclusive. Parabéns pelo casamento. Obrigado. Mas também eu tenho o trabalho do Fernando, que ele traz aqui as crônicas de um peregrino, uma aventura. Ele traz aqui a aventura Jardim do Espírito, mas a ideia é ser um devocional em forma desse jogo RPG. Fernando, um prazer ter você aqui. Aproxima o microfone da boca para falar com a gente. Prazer todo meu, Andrezão. Foi muito bom te conhecer vocês. Prazer estar aqui falando um pouco de Crônicas de um Peregrino, falar de devocional, falar de aventura. Acho que é importante a gente fazer parte dos corajosos que rompem a bolha e poder falar disso aqui é impressionante. Kevin, eu interrompi ele para ele falar sobre a história, então conta resumidamente qual é a história do alvorecer de Eares. É Eares mesmo que fala ou é Eares? Isso, Eares. Eares. Se fosse puxar para o inglês, a gente mudaria a pronúncia, mas em português, como nós somos brasileiros, Pronto. Eares, como está escrito. Essa história aqui é a jornada de dois irmãos. Deixa eu segurar para você enquanto você... Órfãos, a Clarice e o August, que descobrem que os pais, já falecidos, estavam envolvidos com uma organização secreta e global que está pesquisando e extraindo recursos de outro planeta. Esses dois órfãos, então, tentando entender por que tanto segredo, por que mentiram para mim, o que isso tem a ver comigo, sofrem um acidente no laboratório abandonado dos pais e vão parar nesse lugar. Então, não mais São Paulo, não mais isso que a gente vive aqui, mas outro mundo, vasto, vivo e muito perigoso. Fernando, conta sobre a ideia do devocional em forma de RPG, As Crônicas de um Peregrino. Boa, maravilha. Bom, surgiu primeiramente porque a minha filha... Eu faço devocional com a minha filha sempre, tenho esse cuidado e esse zelo pela palavra dentro de casa. Minha filha é diagnosticada com TDAH, com hiperatividade, é muito agitada. E aí a gente acaba tendo estratégias do Senhor. Uma delas foi juntar uma paixão minha, que é o RPG. Mestro RPG há muitos anos da minha vida. Conheci muito cedo esse jogo. A gente se identificou um pouquinho. Só um pouquinhozinho, só vivemos as mesmas coisas. Com a teologia, que faz parte da minha vida, né, ativamente, como ofício. E aí surgiu Crônicas de um Peregrino, essa primeira aventura, o Jardim do Espírito. Ela foca em o jogador, a cada sessão da aventura, resgatar frutos do Espírito que se perderam da grande árvore. Então, a cada sessão, ela vai, numa aventura, conhecer os guardiões, enfrentar inimigos, enfrentar dilemas morais, éticos, e aí aprendendo com o texto bíblico, com a vivência do RPG, rolando dado, enfrentando dificuldades e, obviamente, se divertindo aqui, aprendendo sobre o fruto do Espírito, que é muito importante. Cada sessão ela vai encontrar e aí tem locais, cenários, para que ela possa enfrentar a ausência desse fruto. É muito legal. Queria que você falasse um pouco sobre essa ideia de jornada, Kevin. Por que normalmente as ficções científicas, as fantasias, elas vão tratar de jornadas? O que isso tem a ver conosco? Como que isso toca a gente enquanto ser humano, gente que tem a sua vida e às vezes muito rotineira em relação a uma jornada única que a maioria dos personagens da ficção, da fantasia, da ficção científica vivem? Uau, que pergunta boa, muito obrigado. Uma pergunta para o autor, tem que ser uma pergunta bem feita, né? Tem um versículo que tem queimado muito no meu coração e da minha esposa, e ele tem acompanhado a escrita do livro, que é prelúdio desse aqui, que é Eclesiastes 3:1, se eu não me engano, que diz que Deus plantou uma eternidade no nosso coração. No coração do homem, né? Então, nós estamos sempre em busca de alguma coisa que complete esse buraco que está dentro de nós. Uhum. No caso aqui de Alvorecer de Ares, são dois órfãos perdidos tentando voltar para casa. E eles têm uma grande dor no coração deles. Sim. Perderam os pais e mudaram de realidade. Então, eu penso que a ficção científica e as ficções no geral também apontam para isso. Essa busca para completar o que falta na gente. Como que essa ideia de jornada também, que existe no RPG, também pode se ligar, assim como ela se liga na ficção científica, aqui no que o Kevin está contando, no caso de uma jornada do RPG? Maravilha. O RPG por si só é uma jornada, né? A gente até brinca que no RPG você tem os níveis, então você começa muito neófito, Sim. Você começa muito fraco, né? Sem saber o que você sabe, o que você consegue fazer.
e você termina muitas vezes preparado, mais maduro, né? Mais evoluído, com os níveis mais altos. Então o RPG por si só ele já é uma jornada e aí a gente consegue trabalhar vários aspectos, né? O irmão falou sobre Eclesiastes, a gente fala muito sobre o caminho de Emaús. Então, quando eu trabalho o texto bíblico com a minha filha, ou quando um líder trabalha o texto bíblico com um jovem, com um adolescente, a gente quer que os corações queimem ao escutar a palavra. A gente quer que ele se sinta aquecido, empolgado. Então, tudo isso tem a ver com jornada. O caminho de Emaús é uma jornada. É um caminho onde se trilha junto, onde se passa por aprendizados, onde você vai passar por reflexões. No caso do Crônicas de um Peregrino, isso tem tudo a ver, porque a cada episódio, a cada sessão, ela vai lidar com o fruto do Espírito, com as consequências da ausência daquele fruto, e o quão aquilo é importante e conectivo com a vida dela. A jornada do livro, da ficção, não vai só se conectar no jogo, mas vai se conectar com a vida, né? Sim. Talk recomenda. Pessoal, a FEFIC não acaba pra você que está em agosto conosco, agosto de Deus, esse mês glorioso que nós estamos fechando. Olha, tá faltando pouco pra você ver todo o conteúdo que a gente gravou aqui nesse ambiente da FEFIC Memorial da América Latina. E pra encerrar, fala aí, Andrezão, fala aí, Carlos Pelerran. Andrezão! que é isso, Do moleque? nosso desconto da Live Editora. liveeditora.com.br, desconto de 20% nos cupons PopTalk ou RTM. A gente também fala, ó, tem espelho na janela que foi vendido aqui no loja.rtmbrasil.com.br ou .org.br. Venderam quantos espelhos na janela? Espero que tenha vendido muitos. Não, espero não. Você vai falar agora. Vamos ver. Não, fala no espelho. Não vou, Fala agora. eu não vou chutar, porque ainda não não acabou sabe, o evento não sabe, enquanto nós estamos gravando. Quanto vendeu no lançamento da Fuga do Abismo? Não sei. Todos, zerou? Mas talvez Zero? sim, talvez sim. Aí, Só- você não tem fé? É, mas- Fala aí quantos vendeu espelho na janela. Eu acho que vendeu 300. Uau! Talk